Olá, turma. Vamos às explicações das atividades da área de Ciências Humanas, que engloba História, Geografia e Ensino Religioso. Então, a primeira que a gente vai ver é a atividade de História. Então, a gente vai falar sobre folclore. O que é folclore? O que ele significa, o que ele traz na nossa aula de História. Então, folclore. Definir folclore é compreender a maneira espontânea de comunicação, inconsciente do povo, que retrata seus costumes, sua cultura, sua expressão no agir, no sentir e no pensar. Folclore não é só passado, é presente, por isso nunca morrerá. A origem da palavra folclore. Em 22 de agosto de 1846, William John Tons publicou a palavra folclore, onde folk, povo, e lore, saber, que abrasileirada virou folclore, que quer dizer sabedoria popular. Comemoramos o Dia do Folclore Internacional, portanto, a 22 de agosto. As origens do folclore. Encontramos as origens do folclore no próprio povoamento, no índio, no negro e nos imigrantes. Dessa mistura foi tecida a teia envolvente de fatos folclóricos. O fato folclórico deve atender a algumas características. Anonimato. O fato não deve ter autor determinado, ficando perdido através dos tempos. Aceitação coletiva. O povo deve tomar o fato para si, modificando e acrescentando o que quiser. Tradicionalidade. O fato passa de pai para filho sem nunca morrer. Funcionalidade. É o motivo que faz com que o fato ocorra. Muito bem, então o que é folclore? Folclore significa sabedoria do povo. Então o folclore, ele não tem um autor. Por exemplo, folclore, quando a gente pensa em folclore, a gente pensa em lendas, em fatos, mas não é só lendas. É música, é canções, é dança, é arte. São vários e vários elementos que compõem o folclore. A gente viu aqui que essa palavra foi criada por William John Tons, onde ele colocou folk e lore. Folk significa povo e lore, saber. Juntando português, virou folclore, que significa sabedoria do povo. Então, é uma coisa que é aí, todo mundo fala, todo mundo comenta. Então, por exemplo, tem músicas que a gente canta, nossos avós cantavam aquela música Batatinha Quando Nasce, por exemplo. Ela faz parte do folclore brasileiro. Por quê? Quando a gente viu aqui que ela não deve ter um autor, ou seja, ninguém sabe quem inventou essa musiquinha. Todo mundo canta, os nossos avós cantaram, as pessoas mais idosas cantaram há muito tempo. Ninguém sabe quando ela foi inventada e nem quem inventou. Então essa é uma das características do folclore. Por exemplo, a lenda do Saci Pererê. Ninguém sabe quem contou essa lenda pela primeira vez, ninguém sabe onde começou. Então o folclore é isso, é a sabedoria do povo. Ela não tem um autor, não tem uma data de invenção das coisas. Então por isso é que isso dá a característica do folclore, onde as pessoas, é do povo mesmo. Tá? Então aqui, nesse quadrado, vocês vão responder a primeira atividade. Represente através de imagens o que é folclore. Então vocês vão representar através de desenhos. O que é folclore para vocês? Pode desenhar o que quiser aqui. Literatura folclórica. Para que aprender folclore? Folclore faz você conhecer o mundo, estimulando o pensamento criativo e a percepção do que ocorre à sua volta. Ajuda na interação social, no senso de responsabilidade e solidariedade humana. Agora iremos estudar as formas da literatura folclórica, que aparecem em formas de lendas, mitos, fábulas, histórias, adivinhas, provérbios, trava-línguas, acalantos, cordel e outros. Então, como a gente viu, folclore não é só lenda. Tem músicas, cantigas, aquelas cantigas de ninar, literatura de cordel e muitas tradições
no nosso Brasil está repleto de manifestações folclóricas. Então são adivinhas, aquelas o que é, fazem parte do folclore, certo? Então aqui a gente vai responder algumas atividades. Aqui a gente tem alguns personagens do folclore: lobisomem, cuca, bicho-papão, boitatá, saci, curupira, iara e boto. Então vamos lá. Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração. A palavra tem origem no inglês, em que folclore significa sabedoria popular. Muito bem. Complete a cruzadinha com a última palavra de cada ditado popular. Então, o ditado, aqueles ditados populares, também fazem parte do folclore. Tipo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é um dito popular, faz parte do folclore. Então, a gente vai aqui, ó. Quem canta seus males o quê? Espanta. Então, vocês vão colocar aqui na número 1. Quem cochicha o rabo, o número 2. Em boca fechada não entra. Em casa de ferreiro o espeto é de, número 3. Água mole em pedra dura, tanto bate até que, número 5. Quem está na chuva é para se. Santo de casa não faz. E aí vocês vão colocar a última palavra dos ditos populares, tá? Aqui, gente. Completar essa cruzadinha folclórica com os personagens do folclore. Quem é essa aqui? Ó, metade peixe, metade mulher. É uma personagem do nosso folclore. Não é a sereia, ela tem outro nome. Aqui, ó. Que uiva para a lua. Então, também vocês vão colocar. Esse aqui, com o pé virado para trás, que vive nas matas. Ó, tem as flechinhas aonde vocês vão colocar, ó. Esse aqui, aqui. Esse aqui, aqui, aqui. Aqui, gente, não é um personagem bem do nosso folclore. É uma dança, tá? Então aqui, ó, folclore. Gente, essa dança, ela começa com F. Eu não vou falar para vocês o nome, vou deixar para vocês descobrirem. Pode ter muitos que vão saber, mas para vocês pesquisarem, é uma dança, ela é muito característica do estado de Pernambuco. É uma dança onde eles usam pequenos guarda-chuvas coloridos e dançam como se fosse um balé. Então vocês vão pesquisar o nome dessa dança e colocar aqui, tá? Muito bem. Então essa aqui foi a nossa aula de História na Ciências Humanas. Então vamos agora para a aula de Geografia, certo? Que a gente vai falar sobre município, tá? Partes que compõem o município, entre outros. Considerados uma unidade administrativa, os municípios apresentam várias características distintas, tais como população, desenvolvimento econômico e etc. Município é uma unidade administrativa que possui uma sede, que normalmente é a cidade, e uma estrutura de poder político para atender suas necessidades específicas. Cada município tem um prefeito e uma Câmara de Vereadores, que são os responsáveis pelo cumprimento e elaboração de leis. A quantidade de vereadores varia conforme o contingente populacional de um determinado município. Quanto maior o número de habitantes, maior a quantidade de vereadores. De acordo com dados de 2011 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil possui 5.565 municípios, sendo 853 somente no estado de Minas Gerais. Em contrapartida, o estado que abriga a menor quantidade de municípios é Roraima, com apenas 15. Os municípios
possuem características distintas, como o número de habitantes, o grau de desenvolvimento econômico, a riqueza histórico-cultural, a rede urbana, os aspectos físicos, entre tantos outros. Essas unidades administrativas podem apresentar áreas urbanas, rurais ou áreas mistas. O município urbano é caracterizado por ser totalmente urbanizado. Os municípios rurais são os que predominam as áreas rurais. E os municípios de área mista apresentam regiões urbanizadas e rurais. Muito bem. Então aqui são as características de um município, onde eles apresentam características próprias. Cada município é diferente do outro. Pela população, pela atividade econômica, o que mais predomina no município? Que atividade que é? A indústria, a criação de gado, a agricultura. E aí o número de vereadores também. Quanto maior o número de habitantes, mais vereadores vai ter. Tá? Então o município é administrado pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores. Então a gente viu, os municípios eles têm áreas urbanas e áreas rurais. O município urbano é onde a maior parte de cidade, quase não tem área rural. Tem alguns municípios assim no Brasil. O município rural é onde a maior parte dele é área rural. E o município misto é quando se equilibra a área urbana com a área rural. Tá? Pois então, agora a gente vai realizar as nossas atividades. Aqui, troque os desenhos por palavras e reescreva as frases. O está dividido em estados. Quem que está dividido em estados? O município de é uma parte do estado. Pode colocar o nome do nosso município, tá? Quem governa o município é o... A gente já viu ali. Quem governa o município? O, mesma resposta daqui, o vice-prefeito e os vereadores são eleitos pelo povo por meio do voto em... E aí vocês vão, de acordo com os desenhos, vocês vão colocar a resposta. Voto em urna eletrônica, tá? Pinte no mapa do Brasil o seu estado. Então, o estado que a gente mora, vocês vão pintar aqui no mapa. Meu estado é... Colocar o nome do nosso estado. Meu município é... O nome do nosso município. O prefeito é...